Qual é o custo para ter uma operação de e-commerce hoje? E para ter uma operação à distância, onde a logística acontece a quase 1.500 quilômetros de onde você mora? Nesse vídeo, eu não só vou te mostrar detalhe por detalhe dos custos envolvidos em uma operação de e-commerce, mas eu vou te mostrar o orçamento real de quando a gente foi abrir a empresa em São Paulo para transferir a logística que a gente tinha aqui na Bahia para São Paulo, mas continuar morando aqui na Bahia, que é inclusive o que a gente faz até hoje. Além disso, eu vou te mostrar algumas simulações para empresas em diferentes estágios de maturidade. Se você quiser abrir de casa, abrir uma empresa pequena, esse vídeo é bem completo, é detalhe por detalhe. Eu tenho certeza que você vai entender os custos reais envolvidos em uma operação de e-commerce. Prazer, sou Vitor Miranda e esse é o canal Empreender no E-Commerce. E se você não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Sou Vitor Miranda e eu vendo produtos físicos na internet consistentemente todos os dias. Já fazem alguns bons anos. Eu vendo em plataformas como o Mercado Livre, a Shopee, a Shein e também na nossa loja virtual. A nossa operação, a parte logística, ela acontece em São Paulo, a quase 1.500 quilômetros de onde eu moro, que é na Bahia e é inclusive onde a gente tem o escritório que faz a gestão dessa empresa. Mas o assunto do vídeo aqui é os custos envolvidos na estrutura de um e-commerce. Então, bora porque realmente interessa. E vou falar a verdade para você. Quando eu tive preparando esse roteiro aqui, pensa numa nostalgia, porque o objetivo era falar dos custos de e-commerce, né? Porque como eu já tenho uma estrutura de e-commerce, a gente começou pequeno, a gente tá pequeno, e ao longo desse tempo a gente deparou de alguns custos que a gente considera necessários e alguns outros que são opcionais. Eu queria falar disso, né? Porque afinal de contas eu vivi, então eu consigo falar disso com propriedade. Mas aí eu pensei, será que eu não encontro o orçamento que eu fiz quando a gente foi abrir? Que eu me lembro muito bem que a gente fez o orçamento e foi acompanhando esse cronograma ao longo dos meses iniciais de abertura, e não é que eu encontrei o orçamento. Vou te mostrar a última data que ele foi modificado. Então deu nostalgia, é realmente o orçamento que a gente projetou e executou. Então eu achei bem interessante. Pelo menos da minha parte, foi muito louco lembrar disso aqui. Então vamos lá, bora para uma planilha de Excel, os custos que eu acho necessário para você ter uma estrutura de e-commerce. Então primeiro de tudo, a gente vai falar daquele eu empresário, né? Aquela pessoa que tá querendo iniciar no e-commerce, do quarto de casa mesmo, ele vai fazer tudo, ele vai comprar, ele vai embalar, ele vai despachar no correio. Então é dessa pessoa aqui que, primeiro de tudo, que vai começar do zero realmente. Quais são os custos obrigatórios? Primeiro de tudo que eu considero que tem que contabilizar é a internet, tá? Então a internet, para mim, sem sombra de dúvida, precisa contabilizar. Você vai trabalhar com internet, mesmo que você mora em casa, que você mora com os pais, enfim, fala, Vitor, eu já tenho internet em casa. Realmente você precisaria, mas você vai trabalhar com internet, eu acho mais do que justo você contabilizar pelo menos ela. Então coloca um custo aqui médio de R$100 por mês, tá? Como a gente está falando de custos fixos aqui, a gente pode considerar aqui embalagens, tá? Então você precisa ter algumas embalagens. Dentro dessas embalagens aqui muda muito, varia de nicho. Então você pode trabalhar com itens grandes, você pode trabalhar com roupas igual eu trabalho. Então isso varia muito. Mas quando se trata de embalagem, quais são os itens obrigatórios? A impressão da etiqueta de envio. Então você vai precisar imprimir a etiqueta de envio e embalar o produto. Quando eu comecei, o que eu fiz? Eu não tinha impressora em casa. A gente pegava e passava em uma gráfica para imprimir todos os dias. O volume de venda era 1, 2, 3, era 15 centavos por folha. A gente imprimia declaração de conteúdo em uma folha e a etiqueta de envio em outra folha, então seria 30 centavos por folha. Aí você multiplica isso aqui pela quantidade de vendas. Então 0,30 vezes, sei lá, 100 vendas no mês, você vai ter aqui R$30 por mês. Não precisa ter uma impressora, tá? Você vai ter esse custo aqui. Vitor, eu vou embalar em quê? Então você pode embalar aqui, comprar caixas, comprar envelopes de segurança, não sei qual produto você vai vender, ou então reciclar caixas. E também a gente reciclou durante muito tempo. A gente pegava as caixas de papelão, cortava e passava a fita. Hoje eu não recomendo, porque a fita muitas vezes é mais cara que o papelão, então você pode colocar aí um custo por embalagem. Eu vou considerar aqui que você vai pagar 50 centavos por embalagem, tá? Hoje mesmo paga entre 20 e 30 os envelopes de segurança pequenos, mas vou considerar que você vai pagar 50 centavos usando aquele envelope preto reciclável. Então 30 da embalagem, com 30 da impressão, com 50 da embalagem, 80 centavos. Vamos considerar que você tem 100 vendas no mês. Então R$80 de embalagem. Vitor, eu consigo trabalhar do meu celular? Não, infelizmente você não consegue trabalhar do seu celular, então você vai precisar ter um computador. Isso é imprescindível. Então aqui pode ser, por exemplo, um notebook, tá? Quanto que custa o notebook, Vitor? Isso aqui varia muito. Você tem a vantagem de não precisar hoje de um notebook potente, porque os programas de edição você pode utilizar o Canva, que é online mesmo, e todos os sites, né, Mercado Livre, Shopee, loja virtual, todos são online
online não requer uma configuração muito robusta de um computador. Você pode considerar aqui, por exemplo, um computador de R$2.000, sei lá, 2.400. Eu vou colocar R$2.400 aqui, um Core i3, que é justamente o que eu recomendo, e são os computadores iniciais que a gente tem lá. Então fica nessa faixa de R$2.400. Eu preciso ter R$2.400 para começar, Vitor? Não, você precisa ter um computador. Inclusive, você pode comprar ele parcelado. Então seria 2.400 dividido por 12. Esse seria um valor aqui dentro da realidade. Se você tiver um cartão de crédito e não tiver um computador, você pode colocar esses R$200 contabilizados aqui. Além disso, você pode contabilizar também o deslocamento que você faz, sei lá, para buscar uma mercadoria, o frete que você faz para entregar um pacote nos correios, custos com frete, vamos dizer assim, combustível. Então você pode colocar aqui, sei lá, R$100. Então, nesse cenário aqui inicial, eu considero que esses são os custos fixos obrigatórios que você precisa ter aqui para iniciar uma operação de e-commerce do quarto de casa, tá? Ah, Vitor, necessariamente eu preciso ter isso tudo aqui? Sim, você vai precisar ter todos esses aqui. Contabilizar é diferente. Então, às vezes você já tem um notebook, você tem acesso a um computador em casa, às vezes sua mãe e seus pais pagam internet, ou você mesmo já paga internet e não vai ter nenhum custo extra. Provavelmente o seu custo extra aqui pode ser com deslocamento e principalmente com embalagem, porque se você não vende online, muito provavelmente você não vai conseguir pegar embalagens de sua casa, a não ser que você, sei lá, você tenha acesso a embalagens aí muito facilmente, que eu acho que não é dentro da realidade de ninguém. Essa é provavelmente a realidade dentro do eu empresário, né? Daquela pessoa ali que tá começando no MEI ali, ou no CPF mesmo. Vamos pro segundo cenário aqui, tá? Que é o cenário do ME. Então, empresário, que você já é um empresário, ME, ou seja, você tá num Simples Nacional. Você já começou aqui realmente fazer algumas vendinhas aqui e precisou desenquadrar, sair do MEI ou então passar do CPF para o CNPJ. Então, esse aqui é o pequeno empresário. É o pequeno, assim, é o início do Simples Nacional. Então, você já vai ter aqui todos esses custos. Pode ser aqui que seja um volume maior. Então, vamos contabilizar aqui que ao invés de 100 vendas, você faz 500 vendas, tá? Então, com embalagem aqui, você vai pagar R$400. A sua internet não mudou nada. Você vai pagar os mesmos R$100. E pode ser que seja o seguinte aqui, ó. O notebook, você continua pagando R$200. O combustível pode ser que subiu um pouco aqui. Você precisa deslocar mais, então, vou colocar aqui R$200. E assim, na questão de embalagens, pode ser que você não consiga mais ter essa logística de pegar, embalar o produto, ir na gráfica, imprimir as etiquetas. Considera aqui minimamente que você precisa ter uma impressora, pelo menos a laser, tá? Uma impressora que imprime em folha A4. Então, eu acho que você precisa ter, sim, contabilizar uma impressora. Uma pausa rápida aqui. Se você estiver achando que esse vídeo está contribuindo com o seu conhecimento, está te agregando de alguma forma, eu peço que curta e principalmente se inscreva no canal. Eu tô com a meta aqui de bater 5.000 inscritos ainda em 2025. E você se inscrevendo, achando, claro, que esse conteúdo tem sido relevante para você, vai me ajudar também. E esse é o único pagamento que eu peço para você, tá? Esse conteúdo é gratuito e vai me incentivar cada vez mais a produzir conteúdo aqui para você. Uma impressora, ela varia muito, mas muito mesmo. Você encontra impressoras de R$200, R$300 até, sei lá, R$10.000. Eu já tive experiência com algumas impressoras. Já tive impressoras que imprimem borda infinita, funcionam Wi-Fi, faz um frente e verso automático, ela virava a folha assim, custava R$300, tá? Inclusive era impressora da Canon. Quando essa impressora acabou a tinta, o cartucho era R$250 cada um. Cartucho colorido e o cartucho preto e branco. Além disso, depois de pouco tempo, perdeu a potência e uma molinha lá. Então as folhas estavam dando um problema, travando. Essa impressora eu rodei todas as assistências técnicas aqui da cidade, que é uma cidade que eu moro, que é Vitória da Conquista, tem em torno de 350 mil habitantes e ninguém mexia, tá? Era da Canon. Todas eu tô exagerando, né? Mais umas 10, por exemplo. Umas 10 assistência técnica, por exemplo. Aí eu falei, não é possível que ninguém vai mexer nessa impressora. Eu peguei e falei, vou tentar abrir essa impressora. Vou ser sincero pra você, eu não encontrei um parafuso para abrir essa impressora. Falei, não sei como é que esse negócio é fabricado. Então as assistências técnicas não abria de jeito nenhum. Ela durou, sei lá, uns 6 meses, mas depois que quebrou, ninguém mexeu. Primeiro que o cartucho era caríssimo, igual eu falei pra vocês. Fiz algumas recargas, né? As recargas eram baratas, mas queimou o cartucho, pra trocar era caríssimo. Pelo cartucho eu perdi a impressora e também quando deu problema eu perdi a impressora. Então qual impressora que eu recomendo aqui, Vitor? As que eu uso e que eu tenho há bastante tempo são impressoras da Epson. Eu comprei mesmo a primeira, a L3150, ela custa na faixa de R$1.100 e recentemente eu comprei uma outra impressora que é o mesmo modelo, só que uma versão mais nova, que é a 3250. Então ela custa nessa faixa aqui. Preciso pagar toda, Vitor? Não, você pode dividir em 12 vezes. Então isso aqui seria a mensalidade. Além disso, você está no Simples Nacional, então você precisa pagar aqui uma contabilidade. Também é uma coisa que varia muito, mas existe contabilidade de entrada aí que você vai pagar entre R$200 e R$300 por mês. Vou colocar R$200 aqui. A qualidade é duvidosa, né? Mas você vai pagar aqui R$200. E para você deixar de ser empresário, né, e passar a ser empresário, você vai precisar de
pessoas que trabalham com você. Pelo menos um funcionário aqui, eu mesmo não recomendo, tá? Ter só um, mas pelo menos um funcionário aqui você vai precisar, e eu vou considerar que a sua empresa é em São Paulo, então o salário mínimo lá é bem difícil ter empresas que pagam somente o mínimo, mas você paga no mínimo lá é R$ 1.640, até porque tem um vale transporte, né, que lá é obrigatório. Então esses seriam os custos com funcionário. Além disso, você precisa pagar o aluguel, tá? Você vai sair de casa, vai considerar que é um aluguel bem baixo, você pode alugar um apartamento, um galpãozinho aí, bem barato mesmo, então eu vou colocar aqui R$ 1.400, tá? Então esses são os custos iniciais que eu considero aqui para você ter uma empresa que não seja eu empresário. Você vai pagar aqui por mês R$ 4.231. Nessas considerações aqui, eu estou considerando que você vai sair de casa, você vai continuar trabalhando na empresa, não vai só terceirizar, né, contratar um funcionário para fazer tudo. Então, enfim, seria uma realidade aqui de uma estrutura que você sai de casa, né, do quarto que realmente você começou. E agora, né, como combinado, eu vou mostrar para você o orçamento real que eu fiz quando a gente foi abrir a empresa em São Paulo, tá? Qual era o cenário aqui? A gente continuar morando na Bahia e abrir uma operação em São Paulo, onde acontecesse toda a parte logística. Essa empresa ela foi aberta do zero, então a gente comprou todos os produtos novos e toda a estrutura também, ela foi nova, tá? É um cenário real onde a gente abriu tudo do zero, tudo comprado novo. E como eu falei com vocês, que eu vou mostrar aqui, ó, eu só pesquisei aqui por orçamento, num Drive, eu sempre guardo tudo aqui num Drive, e tá aqui o orçamento, ó. Ele é um orçamento de 16, na verdade ele foi modificado em 11/6/2022. Eu vou te mostrar aqui o orçamento, então eu fiquei usando ele aqui por quase um ano, tá? Então ele foi criado aqui julho de 2021, tá? Um ano antes dessa última modificação aqui que a gente fez. E esse é o orçamento aqui, tá? O que que eu considerei aqui? Toda a parte de equipamentos aqui, ó. Então eu fiz a simulação do equipamento, fiz a simulação à vista e fiz a simulação do parcelamento. Eu acho, inclusive, que isso aqui foi uma jogada. Como a gente acreditava no modelo de negócio, né? Já conhecia, já tinha a vivência. Então, o que que a gente fez? A gente usou um cartão de crédito e assumiu todas as parcelas para não travar o capital, para não prejudicar o fluxo de caixa. Então, a gente investiu o mínimo possível em estrutura para destinar esse dinheiro em produtos, que é o que realmente importa. Então, o que que a gente fez aqui para abrir? A gente considerou uma impressora térmica, que é o que a gente utiliza até hoje, a L42 Pro. Ela, na época, ela foi orçada em R$ 1.108, 12 vezes de 106. Inclusive, dá um pouco a mais aqui, ó, porque a gente tinha os juros, né? Os juros do parcelamento. A impressora, como eu falei para vocês aqui, foi a L3150. Na época, ela foi orçada em 1.248, ou 10 vezes de 124,87. Aqui eu acho que tá em 12 vezes. Na verdade, isso aqui era o preço à vista. Então, 10 vezes de 124,87, daí isso aqui, ó, então tava sem juros, 1.248,70, que foi, inclusive, o que a gente fez aqui, ó, foi a parcela. A gente pagou parcela de 124,87. A gente considerou também o leitor de código de barra, e como eu sempre falo no canal aqui, a gente prezou muito pela expedição. Então, a nossa expedição, ela já acontecia o checkout automático. Na verdade, não era automático, era o checkout desde o primeiro dia, justamente para evitar erros de expedição. Então, a gente precisou do leitor. A gente fez um orçamento também, inclusive esse orçamento aqui tá errado, ó. Foi para 8 câmeras. E mais para frente aqui, ó, a gente tem até os links dos produtos que foi orçado na época. A gente fez o orçamento, né, e depois concretizou esse orçamento. Então, era um kit de 8 câmeras. Aqui até hoje os links deve estar tudo inspirado. Eu vou até abrir aqui para ver se existe isso aqui, ó. A gente comprou na Americanas. Ah, tá funcionando até hoje, ó. Os links, deixa eu ver da Amazon. Tem aqui, ó, não disponível, tá vendo? Então, teve 2.000 avaliações, mas hoje não tá disponível. E não tem previsão, ó, faz bastante tempo, né? Todos os links estão aqui, que a gente comprou. E o kit era de 8 câmeras. E foi realmente que a gente realizou. R$ 2.713. Porque como a gente ia operar à distância, nada mais justo do que ter câmeras, né? A gente até brincava que era o Big Brother. A gente alugou um apartamento de 2 quartos. Tinha 31 metros quadrados úteis, tá? Bem pequeno, realmente. O computador, nessa época, a gente pegou um computador Core i5. Eu acho que tem até o link aqui. Ah, não tem o link, não. Mas é o computador que a gente tem mais potente até hoje, porque não tinha um Canva. Na verdade, não era tão popular o Canva. E a gente editava as fotos no Photoshop. Então, era um programa mais pesado e por isso que a gente precisava. A impressora, a gente pegou uma L42 Pro da loja aqui que a gente tinha. Também a gente orçou porque a gente precisava pagar a loja, então foi tudo pago, né? Isso aqui a gente fez o orçamento dela. As estantes, a gente utilizou aquelas estantes de aço, padrãozinha. A gente orçou aqui, se eu não me engano, 10 estantes, tá? Eu acho que a gente comprou 5 e depois mais 5. Mas o orçamento aqui, a gente fez 10 estantes, 12 parcelas, a parcela ficou R$ 192,50. Aqui teve um refrigerador, que foi o bebedouro lá, né? Que a gente colocou para os colaboradores. Na verdade, era só uma colaboradora, que mais para frente eu vou mostrar.
E a contabilidade, a gente pagava R$ 170,91 pela contabilidade na época que a gente abriu aqui. Esses outros gastos aqui foram mais pra frente, tem coisa aqui inclusive que eu nem entendo mais o que foi, né? Que isso aqui tem bastante tempo que eu mexi, então hoje nem faz mais sentido aqui pra mim. Então esses eram os gastos com equipamentos, tá? Isso aqui foi o que a gente entendeu de equipamentos aqui, contabilidade, né? Além disso, tinha os gastos fixos. Isso aqui a gente colocou só para ter controle das parcelas, mas a contabilidade está aqui, ó, então 170,91. Além disso, a gente colocou o aluguel, que era o custo que a gente pagava de condomínio e aluguel realmente, a internet, a contabilidade e um funcionário. Esse funcionário aqui era uma pessoa que a gente tinha de confiança lá e a gente pagava somente para trabalhar lá 2 horas, ou seja, embalar os 10, 15 pedidos que a gente tinha por dia para embalar. Hoje, esse gasto aqui, claro que eu não faria dessa forma e nem aconselho, porque hoje eu até falo que quem tem um não tem nada. Eu contabilizaria hoje pelo menos 2 colaboradores, mas você consegue hoje ter um funcionário CLT durante todo o tempo e você consegue contratar estagiários, tá? Inclusive estagiário por esse valor aqui. Então tá dentro da realidade. Então de gasto fixo a gente tinha isso. E a gente contabilizava aqui também, ó, o frete, que é o semelhante a combustível, que eu simulei lá. Então o nosso gasto mensal aqui, ó, seria esses gastos. Então 3.565 que a gente tinha de gasto fixo por mês, vamos dizer assim. A gente fez até uma simulação aqui, ó, esse gasto foi diminuindo até. Então, no primeiro ano, a gente tinha aqui 36 mil de gastos fixos, assim, né? Alguns de equipamentos que foram sendo quitados e ao longo do tempo aqui também alguns gastos iriam surgindo, né? Então, você percebe aqui que, por exemplo, a gente contabilizou 9 de 12, 9 de 10, então muita coisa aqui foi contabilizada ao longo do tempo. E esses foram os links aqui que a gente usou para abrir, tá? Muitas pessoas, inclusive, elas me perguntam qual a melhor impressora térmica, qual o melhor computador, qual o melhor leitor de código de barra. Então, eu inclusive tenho vídeos aqui sobre essas impressoras que eu falo, sobre os leitores de código de barra, e vou deixar todos aqui na descrição também, atualizados, tá? Porque esses daqui que eu tenho, como eu mesmo mostrei para vocês, nem funcionam mais. Então, vou deixar aqui embaixo links atualizados dos produtos que eu recomendo hoje, e que são produtos que eu compro hoje em dia. Então, hoje a gente tem 6 expedições, então são 3 ou 4 CL42 Pro, ZD220, os leitores de código de barra que a gente tem hoje são os Netum, aqueles 6750, que na época aqui, eu vou até olhar, na época eu acho que eu comprei o Daojin. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Ó, o leitor de código de barra. Deixa eu ver se tem a marca aqui dele. Vou abrir aqui, mas o leitor acho que foi um Daojin. Aí, ó. Ah, não, foi um chinês, tá? Isso aqui eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Muito ruim, inclusive, esse leitor aqui. Tem hoje parado lá que não serve pra nada. Então eu recomendo hoje o C750 da Netum. E tem uns Daojin também, mas são bem mais caros. Enfim, vou deixar os links aqui na descrição. Os notebooks, como eu te falei, não é necessário um i5 hoje, igual a gente comprou quando abriu, porque a gente utilizava o Photoshop, né? Ele é mais pesado, então precisava de um computador mais potente. Hoje a gente comprei 3, vou deixar aqui na descrição. E esses foram os custos envolvidos na abertura da nossa empresa em São Paulo. Te mostrei uma simulação que eu considero real. Para quem quer iniciar o e-commerce estando dentro de casa ainda, né? No quarto de casa mesmo. Para quem quer abrir uma empresa trabalhando e estando próximo dela. E mostrei também o cenário de quando a gente abriu a empresa. Tudo original, real. E foi uma verdadeira nostalgia, tá? De verdade mesmo. E nesse vídeo, a gente comentou também sobre funcionário, né? Sobre estagiário. Surge bastante essa dúvida de qual o momento ideal para contratar o primeiro funcionário. Quando que é necessário. Foi por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Quando contratar o meu primeiro funcionário. Acho importantíssimo você assistir. Clique aqui. Nos vemos lá. Por hoje é só. Valeu e até a próxima.